Ontem, o Trump falou para o Congresso americano. É normalmente uma fala super normal que acontece, como se fosse um balanço dos primeiros 40 e poucos dias do governo. Mas teve vaia, teve gente, deputado sendo expulso. E a verdade é que o Trump não falou nada demais do que eu já tenho falado constantemente. Trump falou de novo da importância da questão das tarifas para melhorar os Estados Unidos, fez ataques a vários países, como China, fez ataque à União Europeia e fez um ataque ao Brasil também, além de fazer aquelas falas de que vai tomar a Groenlândia e tudo mais. E aí, uma coisa que eu tenho falado o tempo todo aqui nessa página, nas minhas outras páginas, é que o que a gente está assistindo é uma mudança abrupta da política externa americana. Desde Kennedy, a política externa tem uma vibe, americana tem uma vibe de conciliação. Ela não é de conciliação, tá, gente? Porque ela massacra os periféricos. Mas ela vendia a ideia de que não, nós podemos ter cooperação, e com alguns países, sim, foram feitas várias cooperações econômicas. A gente não precisa dizer que por muito tempo o México e o Canadá tiveram um ótimo acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Mas quem acompanhou o primeiro governo Trump sabia que ele já estava insatisfeito com essa forma americana, né? Como se os americanos fossem iguais. Ele nunca considerou os americanos iguais aos outros países. Para ele, os americanos sempre foram superiores. E parece que ele está colocando tudo em prática nesse governo. Esse vai ser o último governo do Trump, e não é por questão de idade, é porque ele só pode ter 2 mandatos. Então, ele vai fazer tudo que ele acredita nesse governo. Ele vai colocar as medidas mais polêmicas possíveis, porque na cabeça dele, daquelas pessoas que estão com ele, essas medidas vão fazer a América voltar a ser grande. Sim, voltamos a ouvir a América voltar a ser grande. Só que o América voltar a ser grande para eles não é melhorar índice de desenvolvimento humano, não é melhorar a qualidade de vida do americano, mas sim se transformar numa potência bélica e econômica isolada. Mas para isso, no mundo do século XXI, ele precisa neutralizar outras potências regionais e potências mundiais. É por isso que ele ataca o Brasil, ele ataca a União Europeia, ele ataca a China, ele ataca países ou grupos de países que são referências internacionais, tanto em suas regiões como mundiais. Ele precisa desacelerar esse crescimento desses países, ele precisa tirar o crédito desses países, ele precisa pressionar esses países para que esses países voltem a uma posição de submissão aos Estados Unidos, mais ou menos como era até a década de 60 e 70. Eu falo década de 60 e 70 porque a partir da década de 70 muitos países entenderam que tinha que correr ali por fora. Claro que eles demoraram muitos anos para chegar, mas chegaram. Então o Trump, ele tem uma visão imperialista, ele tem uma visão antiquada de política externa, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão onde a agressividade, a barbárie é que vai fazer com que os Estados Unidos volte a crescer. E ele não acredita mais na cooperação entre os povos, ele não acredita mais em parcerias. Para ele, ou estar com os Estados Unidos se submetendo às ideias americanas, ou adeus. Não é à toa que a China já fez um pronunciamento agora de manhã, o Ministério das Relações Exteriores da China, dizendo que os Estados Unidos quer uma guerra. Seja guerra tarifária, guerra comercial, qualquer tipo de guerra, a China estará nela. E é justamente ali pelos Estados Unidos estar querendo crescer dessa forma quase que bizarra, né? Submetendo todo mundo, que ele começou ali a trabalhar o ego da Rússia. Porque qual é a imagem do Trump? Se eu me agrupar com os autocratas, se eu me agrupar com aquele grupo de países que tem muitos interesses particulares, não tanto interesses internacionais, eu consigo vencer. O problema é que a Rússia também é um dos carros-chefes do que a gente chama de mundo multipolar. Eu poderia dizer que o Trump está fazendo, na verdade, é uma guerra contra o mundo multipolar. Que é esse mundo de múltiplas potências, esse mundo onde você tem várias potências regionais comandando. Essa guerra que o Trump está trazendo é uma guerra contra esse novo modelo internacional. E o problema é que o parceiro principal que ele quer contra essa guerra é justamente um parceiro que é a Rússia que puxa. Então a gente tem que ver até que ponto o Putin, pro Putin é interessante ficar ali com o Trump. Eu acho que o Putin vai ficar com todo mundo. Eu acho que o Putin vai, dar a mão para todo mundo, e quando ele perceber que alguém está começando a perder, ele vai largar a mão. Acho que ele larga a mão primeiro do Trump. O fato é que as medidas que o Trump tem tomado são extremamente perigosas do ponto de vista econômico e pode sim aumentar e potencializar os problemas econômicos internos americanos, como também é muito perigoso do ponto de vista internacional. O mundo não é mais aquela dicotomia União Soviética e Estados Unidos. Justamente por ter várias outras pequenas potências ou grandes potências surgindo, os países têm para onde correr. Os países não dependem politicamente e economicamente tanto dos Estados Unidos como dependiam há 30 anos atrás. E isso cria uma situação um pouco complicada para o Trump nessa visão quase que predatória que ele está fazendo.